Nossa leitura é 1 Coríntios 14, de 13 a 25. Diz assim a palavra de Deus: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida, e pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala os nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, Pai. É em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós continuamos aqui no capítulo 14, Paulo falando sobre os dons em face da igreja e dos irmãos da igreja. Lembrando que no capítulo 14, quando ele vai falar dos dons, ele dá uma especificação que ele está falando dos dons no uso do culto. Não é em particular, ele está falando aqui do culto principalmente. Tanto é que a gente vê que desde o começo do 14, e antes do capítulo 14, lá no capítulo 12, Paulo já faz algumas assertivas aí, algumas ascensões quanto ao dom de línguas, sempre enfatizando por quê? Porque a igreja de Corinto, ela almejava demais o dom de línguas. E Paulo vem instruir a eles que o dom de línguas não é o melhor dom. E apesar dele dar muita controvérsia, ele ainda fala: não proibais, mas na igreja, no culto, ele tem um princípio que precisa ser dado. Ele vai falar no começo do capítulo 14, conforme nós vimos na semana passada, como os dons devem ser usados para o amor, o amor que ele falou no capítulo 13. Mas aqui, a partir do versículo 13, ele vai mostrar isso, esse uso dos dons em relação ao culto, mas principalmente ele vai enfatizar que nós temos os dons do Espírito Santo para educar e instruir a igreja. E aqui é o que ele vai falar a respeito do dom de línguas, sobre a instrução da igreja. Ele vai enfatizar isso do 13 ao 26. Primeiro, a necessidade de entender, né? Ele vai falar inteligibilidade ou compreensão. Então, ele vai começar a falar demonstrando o uso dos dons, na necessidade que nós precisamos compreender todas as coisas. E aqui ele vai enfatizar o dom de línguas, mas esse mesmo princípio que Paulo faz aqui, do versículo 13 aí, até o versículo 19, ele pode ser aplicado em várias outras partes do nosso culto. A primeira ele vai falar: olha, se alguém fala em línguas, deve orar para que a possa interpretar. Então, no começo ele já está dizendo: olha, o dom de línguas, ele está aí, beleza, mas se você tem que estar procurando interpretar. Por quê? Porque se você não interpretar, para que serve? É o que ele está levantando, versículo 14, 15, ele fala que aquele que fala em línguas ali, ele ora no Espírito, mas a mente não está entendendo nada. E ele vai enfatizar
que no culto a Deus, o objetivo principal é entendimento. Então a ideia de um culto onde não se entende o que está acontecendo não é uma ideia bíblica de culto. E muitas vezes as pessoas têm usado isso, porque Paulo ele vai citar aqui nesses mesmos capítulos, falando que fala em mistérios. Só que o objetivo do culto não é mistério. O objetivo do culto é esclarecimento. O mistério quer dizer aquilo que ainda não foi compreendido. Mas a ênfase de Paulo é que não foi compreendido por aqueles que não creem. Mas aqueles que creem devem compreender. Então o objetivo não é continuar proclamando mistério, ou no sentido do que Paulo usa, o proclamar mistério quer dizer revelar os mistérios, e não falar coisas que não se possam compreender. Ele vai enfatizar que quando nós não entendemos, o versículo 14 diz que a mente fica infrutífera, quer dizer, não tem crescimento de mente, de entendimento. Então, qual o procedimento do cristão? Versículo 15, ele vai dizer: o que eu farei? Vou orar com o Espírito, mas também eu preciso orar com a mente, eu preciso entender aquilo que está sendo dito. A oração, ela é um meio que Deus nos dá para poder compreender a sua vontade. Uma das coisas que mais dificulta, que muitas vezes nós entendemos o texto bíblico, é que as pessoas tratam a oração como se ela fosse uma forma de eu convencer Deus de me dar alguma coisa. Só que quando nós estudamos a palavra, a gente percebe que a oração, na verdade, ela não convence Deus de nada. A oração é para nos convencer. Quando eu oro diante de Deus, é para eu ser mudado, não é para mudar Deus. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é imutável. Mas eu preciso compreender. Então, na oração, eu sou transformado. Eu sou educado. Na oração, eu sou adaptado. Eu sou treinado por Deus na oração. Só que como isso vai acontecer se eu não entendo aquilo que eu estou falando? Ou se eu não entendo aquilo que o outro está falando? E no âmbito do público, Paulo vai enfatizar aí, já começando no versículo 16. Se alguém ora e ninguém entende, como é que eu posso dizer amém no final da oração? Está aí no versículo 16. Se tu bendizes apenas em espírito, quer dizer, onde ninguém entende, como dirá o indouto amém depois da ação de graças? O indouto é aquele que não tem compreensão. Ele está falando aqui não do descrente em si, mas a pessoa que se converteu ao Evangelho, mas ainda não é um crente maduro, ainda não tem aquela compreensão das coisas de Deus. Isso, como é que essa pessoa está ali, ela está acompanhando o mundo, como é que ela vai dizer amém com alguma coisa que você está dizendo, se ela não entende o que você está dizendo? Então a necessidade de compreensão é bem colocada aqui no Paulo. E aqui, vale lembrar que é algo que ele fala no final do versículo 15 aí, né? Que no versículo 15 ele fala: eu orarei no Espírito, mas também orarei com a mente. Eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então Paulo ele já dá ênfase que não só a oração e não só o dom de línguas, ele está enfatizando aqui o dom de línguas, porque era muito usado em Corinto. Ele está dizendo: vocês estão orando, mas vocês não estão compreendendo, vocês não sabem o que está dizendo, vocês não estão edificando a igreja. Mas não só a oração, mas também até mesmo a música. A gente precisa compreender aquilo que a gente está cantando, a gente precisa entender aquilo que a gente está lendo. E a ênfase da oração é: se eu não entendo o que a pessoa está dizendo, eu não posso dizer amém. Você já parou para pensar nisso? Quando você diz amém numa oração que você escuta, você entendeu aquilo que está orando, você diz amém só por dizer amém. A pessoa terminou de orar, fala amém, todo mundo amém, aí você diz amém também. Só que quando Paulo ensina a igreja, nos primeiros primórdios, nos primeiros séculos, e até algumas décadas atrás, muitos irmãos compreendiam isso com muita clareza, só que parece que a gente perdeu com o passar do tempo. Amém é uma concordância com a oração. Então, se eu concordo, eu estou dizendo que está certo aquilo que a pessoa está dizendo. Só que a gente perdeu a responsabilidade espiritual. Se a pessoa fala uma besteira na oração e eu digo amém, eu estou concordando com ele. Se o que ele disse é pecado e eu digo amém, eu estou pecando com ele. Tem que entender para poder concordar. Aí a ênfase de Paulo com relação à oração de línguas. A gente já falou anteriormente sobre o dom de línguas, fazendo as divisões certas. Eu não vou entrar nesse assunto novamente. Mas se as pessoas não estão entendendo, como é que elas podem dizer amém?
Aqui Paulo está dando clareza em Corinto, dizendo: olha, se eu não entender, como eu digo amém? Para dizer amém, eu concordo, eu preciso entender. E esse entendimento bíblico é por isso que o nosso culto, ele é como ele é. E muitas vezes as pessoas não entendem. Muita gente acha que culto é só, porque o pastor tal quer de um jeito, e não tem a ideia de que o que nós fazemos no culto, ele é baseado naquilo que está na palavra de Deus. E aí vem a grande questão: os nossos irmãos pentecostais, eles têm um culto lá, barulhento deles, mas no culto que eles fazem, é a forma deles, nós não fazemos do mesmo jeito, porque a gente acredita nesse princípio bíblico aqui, que eles têm ignorado. Então não é só uma questão de escolha. Então tem gente que fica assim: por que você não grita mais, não fala mais na igreja presbiteriana? Não é só porque a gente não quer, não é para dizer, é porque vocês são muito parados, é porque são muito calados, é porque nós observamos um princípio bíblico que diz que o culto ele deve ser entendido, e cada amém que eu dou, eu sou responsável pelo que eu estou concordando. Isso é um princípio que está na palavra de Deus, e nós observamos esse princípio. Por isso que nós, quando oramos, a gente ora ordenadamente, silenciosamente, um por vez. São princípios que Paulo vai enfatizar um pouco mais à frente, que ainda no capítulo 14 ele vai enfatizar isso um pouco mais à frente. Mas a questão é preciso ser compreendido, não pode ser sem compreensão. Culto sem compreensão foge ao princípio que Paulo nos apresenta em 1 Coríntios 14. Então, quando eu vou me dizer, quando eu vou cantar, tem que ser entendido. Então, quando eu canto também, aquilo que eu estou cantando, eu tenho que entender o que eu estou cantando. Por isso que a gente olha assim, às vezes chega, quando eu chego, aí tem um pessoal que fala: eu queria cantar a música tal. Eu falo: não, essa música não pode. E aí tem gente que fica com raiva. Por que não pode? Você já prestou atenção na letra da música? Tem lugar que o pessoal aprende, tem lugar que fica só com raiva do pastor. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente canta, e às vezes a gente está cantando coisas que são contrárias ao ensinamento da palavra de Deus. Eles distorcem a palavra. E quando a gente está cantando, a gente está concordando com aquilo, a gente está ensinando errado. Então por isso a gente tem que analisar aquilo que a gente canta também, assim como a gente tem que prestar atenção naquilo que ora. Como tem que prestar atenção também quando alguém está pregando, se aquilo que ele está falando está escrito na palavra. Tudo isso tem que ser observado, é parte do culto compreender e discernir. Então, o que ele diz? Como uma pessoa que, indouta, que ele está falando, a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não tem aquela vivência, não tem aquela consciência do que está acontecendo direito. Se ele não consegue compreender, como é que ele vai poder dizer amém? Se ele não entende o que você diz. Então, com a ênfase de Paulo, olha o versículo 17 diz: porque de fato dás bem graça, mas o outro não é edificado. Então, a pessoa pode de fato estar cultuando a Deus, mas ele está cultuando sem edificar. E aí Paulo vai dizer que quando nós cultuamos com edificação, esse culto é superior àquele que cultua sem edificação. Então, cultuar sem conhecer, ele é inferior a cultuar conhecendo. Então, o princípio que Paulo nos traz é que o culto, ele é algo que tem que ser consciente. O que é que ele escreve lá em Romanos? Ofereçais o vosso culto a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O culto a Deus não é irracional, ele é um culto racional, um culto consciente. Nós não cultuamos a Deus com emoção. É claro que a emoção ela faz parte, mas a emoção não é tudo. Tem gente que acha que cultuar a Deus é só quando se emociona, e tem muita gente que emociona com coisa errada e acha que está cultuando a Deus fazendo coisa errada. E aí Deus não se agrada do culto. Por quê? Porque faltou o entendimento das coisas de Deus. E ele termina aqui no versículo 18 e 19, essa primeira parte, trazendo o seu próprio exemplo. Ele diz: eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então os coríntios achavam que eles falavam em línguas muito. Nós somos santos porque nós falamos em línguas e tal. Aí Paulo diz: eu falo muito mais que vocês. Isso aqui era uma informação que chocava a igreja de Corinto, porque eles achavam que Paulo não falava, porque eles não ouviam Paulo falando em outras línguas direto. E aqui, quando Paulo fala em outras línguas, tem duas coisas aqui. Tanto a questão do falar em línguas que não seriam espirituais, mas principalmente, conforme a gente vê em Atos 2, porque Atos 2, quando fala do dom de línguas, ele fala de uma fala que é entendida em outras línguas, não uma fala que não é compreendida. Então ele fala de linguagem
repetição de palavras sem sentido. É um vocabulário verdadeiro. Então a palavra para línguas são línguas conhecidas. Só no capítulo 13, quando ele vai usar um hipérbole falado de línguas, é que ele usa a palavra de línguas para línguas desconhecidas, ou que seria chamada de língua dos anjos. Mas as outras vezes que no Novo Testamento fala sobre dom de línguas, o termo que é usado é línguas conhecidas, línguas verdadeiras, né? Que existem no meio dos homens e são compreensíveis. Ele diz: ó, eu falo em línguas muito mais do que todos vocês, contudo eu prefiro falar na igreja 5 palavras que têm entendimento, do que falar 10.000 palavras que não têm compreensão nenhuma. Então ele vai dar o próprio exemplo: olha, eu estou falando aqui procurando falar para vocês entenderem o que eu estou dizendo, porque eu prefiro que a igreja entenda. Se eu falar 5 palavras que podem ser entendidas, é melhor do que eu falar um monte de coisa que ninguém vai entender. Por quê? Porque o objetivo do culto é entendimento. O objetivo do culto é a gente aprender, a gente crescer espiritualmente. Isso só dá quando a gente entende. Então ele vai falar que o dom ele tem que ser usado para o crescimento da igreja. Por isso que ele enfatiza: olha, não proíbam falar em outras línguas, mas procurem interpretar, porque sem interpretação não tem proveito nenhum. Já anteriormente a gente viu, se não tem interpretação, então fala sozinho em casa. É a instrução que Paulo dá. Não cabe no culto. Isso vai ser reforçado mais à frente, mas não hoje. Segunda parte do texto, versículo 20 até o versículo 25, ele fala: olha, agora olhe bem isso. Então tem que edificar a igreja. Mas segundo, em relação aos visitantes da igreja, aqueles que não estão ali do meio, não estão acostumados. E eu chamo a atenção quando ele fala sobre isso, porque é o seguinte: às vezes a gente tem perdido muito essa noção do que Paulo comentou aqui. Não é só falar, porque esse pessoal que fica falando em palavra, não é nada disso. Mas a grande questão é que às vezes a gente tem uma linguagem dentro da igreja muito complicada e as pessoas muitas vezes não entendem aquilo que a gente está dizendo. A gente cria um vocabulário próprio e às vezes esse vocabulário não é muito compreensível das pessoas. Já viu aquele grupo que tem as piadas internas? Já viu piada interna? É aquele negócio: aconteceu, tem um grupo de amigos, aí aconteceu uma coisa com um deles, aí eles começam a chamar ele por um apelido que lembra daquele acontecimento, só que só o grupo viu aquele acontecimento, então só eles entendem o que é que significa. Aí quando eles falam na frente de outras pessoas, ninguém entende, né? Mas eles entendem, porque alguma coisa aconteceu ali, então eles se chamam por esse apelido. Às vezes a gente faz isso como crente, a gente conhece algumas coisas, então a gente cria um vocabulário interno e a gente fala, só que as pessoas não entendem. Só contra isso também Paulo está falando aqui. Então, quando a gente tem um culto, a gente espera que venham pessoas para ouvir a palavra. Só que se a gente fala difícil demais, como é que esse culto pode edificar alguém? Se a gente usa uma linguagem que ninguém entende, como é que pode edificar? A palavra ela sempre tem que ter, assim, tem que estar pronta para poder esclarecer, não para dificultar. E isso é muito importante. Então por isso Paulo fala aqui, olha, versículo 20: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quando há juízo sede homens amadurecidos. O que quer dizer isso aqui? Quando ele fala meninos no juízo, ele está falando, não tem juízo de criança. O que é o juízo de criança? A criança pequena, ela enfia o dedo na tomada. Por quê? Porque ela não tem juízo. Ela não consegue medir as consequências daquilo que vai acontecer. Então ele não sabe que ele vai tomar um choque. Por isso que antigamente, o que é que às vezes se fazia? A criança ia lá colocar o dedo. Meu avô contava a história, né? Que minha mãe, quando era pequena, naquela época era a época do candeeiro, né? Lamparina, estava lá o foguinho aceso e levava minha mãe com o dedo para enfiar no fogo. E ele tira o dedo, não pode, que queima. Quando ele dava as costas, levar ela lá de novo para poder colocar o dedo. Ele disse, na terceira vez, ele deixou ela enfiar o dedo no fogo. Ela enfiou o dedo no fogo, aí queimou o dedo. Aí chorou, aí chamou e falou, por isso que eu falei para você que não pode enfiar o dedo no fogo, porque queima. Ele já tinha falado que queima várias vezes. Só que ela continua enfiando, por quê? Porque criança não tem juízo. Elas têm que entender que quando o adulto fala alguma coisa, é porque o adulto sabe que pode dar errado, que pode dar problema. Aí ele fala, não sejais como crianças no juízo. Quer dizer, saiba medir as consequências das coisas. Mas a
ser maldoso com as coisas. Então, às vezes, a gente é muito malicioso. E fala, não, na malícia, a gente tem que parar de ser malicioso, tem que ser mais simples. Mas no juízo, a gente precisa ter juízo de adulto. Precisa ser amadurecido. E ele vai chamar a atenção aqui no versículo 21 sobre a lei. Né? Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, qual a ênfase que Paulo está dizendo? Ele está citando aqui Isaías, capítulo 28. Que Isaías estava pregando, só que o povo não estava dando ouvidos a Isaías. E aí eles zombavam de Isaías, dizendo que Isaías estava igual criança, né? Dizendo que a fala dele era só isso: pode, não pode, pode, não pode, deve, não deve, deve, não deve. E lá no hebraico, as palavras que ele usava ali eram mais ou menos, parecia uma criança. Sabe criança que começa a falar, que fica repetindo a frase, né? E aí o que Deus fala na profecia é o seguinte: Isaías chegou falando uma linguagem simples, só que eles não queriam ouvir, eles não queriam aceitar. Aí Deus disse: eles não vão aceitar, então vou mandar uma nação que fala enrolado para eles. E Deus mandou os assírios. E quando eles chegaram e tomaram conta de Israel, eles falavam com Israel na sua língua, Israel não compreendia. Só que eles compreenderam a força. Então Deus mandou o profeta para dizer: não faz assim, senão eu vou castigar vocês. Eles não deram ouvidos, a linguagem estava clara. Então veio outra nação falando uma língua desconhecida, e aí eles entenderam que eles tinham desagradado a Deus, porque aquela nação oprimiu eles. Então, quando Paulo cita Isaías, ele está citando justamente esse fato, dizendo: olha, as línguas são sinal, não para os crentes, quer dizer, a língua não era um sinal em Israel para aqueles que atendiam a palavra de Deus, para aqueles que ouviam a profecia e se arrependiam. Mas as línguas foram um sinal para aqueles que não ouviram, para aqueles que teimaram. Então está enfatizando: olha, elas foram um sinal para quem era teimoso e não cria em Deus. Quando a gente volta lá em Atos 2, que é a manifestação do dom de língua, é a primeira manifestação, que em Atos foram 3 manifestações, são os 3 textos que aparecem falando sobre línguas, além de Coríntios. Só tem esses 3 textos que falam sobre línguas. A ênfase é que eles estavam ali no dia de Pentecostes, 40 dias depois da crucificação, muita gente não tinha crido, então eles saem falando em línguas, e cada um daquele povo ouve na sua própria língua, e aí eles passam a acreditar. Quer dizer, gente que não tinha acreditado na palavra da pregação de Jesus em Jerusalém, mas agora, quando eles veem o sinal das línguas, eles estão acreditando. Então, quer dizer, era um sinal para os corações duros. Então ele diz que as línguas não eram para os crentes, e sim para os incrédulos. O que ele quer dizer? Que não era algo para estar no culto. Porque era um sinal, quando os apóstolos estavam pregando, era um sinal para mostrar que havia algo sobrenatural. Mas no culto, onde estavam os crentes, não era para aquilo. E os coríntios estavam usando justamente no culto. Eles estavam usando para poder se engrandecer diante dos irmãos, para dizer que era mais espiritual. Ele fala: que proveito tem isso? Se essas pessoas aceitam a palavra de Deus, então a língua não vai ter efeito aqui. Então, versículos 21 e 22, ele vai mostrar que o sinal não era para o culto público, mas era um sinal para mostrar que Deus estava agindo ali fora. Só que é interessante como hoje a igreja ela vai na contramão do ensinamento de Paulo. Porque as pessoas acham que tem que falar em línguas para demonstrar a presença de Deus, quando Paulo está dizendo que é o contrário. Que elas apareceram quando tinha ausência de Deus, para poder chocar as pessoas, e não quando tinha presença. Então, no versículo 23 ele diz: olha, era um sinal para os descrentes. Lá no 23: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Lembra a igreja de Corinto, como as igrejas naquele tempo, elas se reuniam em várias casas separadas. Raramente elas se reuniam todo o grupo de uma vez só. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Se eles ficassem todo mundo junto, era fácil de achar e pegar todo mundo e prender todo mundo. Então eles se reuniam separados a maior parte das vezes. Mas ele diz: não, vamos dizer, não é aquela reunião que é lá, cada grupo está fazendo lá na casa do fulano ou do ciclano, mas se reúne todo mundo, a igreja toda está ali reunindo, todos os pequenos grupos. Então
aquela centenas de pessoas, e todo mundo começasse a falar em outras línguas, e se entrassem em doutos. Aqui em doutos, a palavra que é traduzida, quer dizer, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem os apóstolos, não conhecem a manifestação dos dons de línguas, não conhecem nenhuma dessas manifestações. Ele disse: se essas pessoas entrarem e ver vocês tudo falando desse jeito, o que é que eles vão dizer? A resposta de Paulo é clara aqui no final do versículo 23. Ele vai dizer: vão dizer que vocês estão loucos. Se a gente olhar hoje, muitas vezes nas manifestações espetaculosas de dons espirituais, o que é que as pessoas que não conhecem a palavra dizem a respeito disso? Eles vão dizer: não, isso é o Espírito Santo? Não. Eles vão dizer que os crentes estão doidos. Isso é o que as pessoas falam, isso é o comum que se fala. E a gente tem perdido, porque Paulo já estava advertindo isso no versículo 23. Se eles entrarem, eles não estão entendendo nada, vão dizer: esse povo está tudo doido. Porém, versículo 24: se todos profetizarem e entrar algum incrédulo em dolo, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, se a fala ela é compreendida, então a mensagem ela é compreendida. E aqui me faz lembrar uma história que meu avô contava, lá naqueles 1900 antigamente. Ele conta a história do irmão que frequentava a igreja, e ele contava a história da sua conversão. Segundo ele estava passando próximo da igreja, e o pessoal estava cantando um hino. Aquele hino que dizia assim: eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar, eu só confio. Então, eu lembro só um pequeno pedaço, mas o hino falava de confiar em Deus, que Deus nunca nos abandonará. E ele, ouvindo aquilo ali, ele estava numa situação que ele pensava que não podia confiar mais em ninguém, e aquela mensagem chamou a sua atenção. E ele foi procurando. E ao achar a igreja, ele entrou, atraído pelo hino que ele tinha entendido. E aí ele entrou e se assentou. E quando ele se assentou, o pregador depois ele começou a pregar a palavra e falou, e ele compreendeu aquilo que estava sendo pregado. E quando ele entendeu a mensagem do Evangelho, ele quis entregar sua vida a Cristo. Isso eu lembro dessa história porque ela mostra que é alguém que entendeu e buscou o Evangelho porque ele entendeu aquilo que estava sendo falado. Hoje a gente tem uma ilusão de que as pessoas elas vão aceitar o Evangelho se for alguma coisa assim grande, miraculosa, se for um negócio espetaculoso. Mas na verdade o que converte as pessoas é entender a palavra de Deus. A palavra diz que a função do Espírito Santo é nos manifestar as coisas de Deus, é nos fazer compreender a verdade, a justiça e o juízo, é mostrar Cristo. E o Espírito Santo, a função dele é nos ensinar tudo o que Cristo tinha ensinado, então fazer a gente entender. Então não é função do Espírito Santo fazer a gente não entender, mas fazer a gente entender. Por isso que eu falo, o culto ele tem que ser claro, e é o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: se o sujeito entrar e está todo mundo falando embolado, ele vai dizer: esse povo é doido, não estou entendendo nada. Mas se ele entrar e a pessoa dizer: você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Entra o visitante, e aí ele abre a Bíblia, e o pastor prega, e alguém fala: não, você está entendendo? Aí ele pergunta: não, o que é que o pastor está dizendo? Você, olha, isso aqui significa isso, aquilo significa aquilo. Isso é o que vai transformar o coração. Só que é isso que a gente tem abandonado, a despeito do que o apóstolo Paulo nos ensina. O que ele está falando? Deus está testemunhando que de fato está no meio de vós. A manifestação, por isso que nós lemos lá, alguns textos aqui que os comentaristas nos apontam. Nós lemos lá o texto de Zacarias 8, lá no último versículo que a gente leu, no versículo 23 de Zacarias 8, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia de Zacarias lá antes do Novo Testamento. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão na orla da veste, quer dizer, naquele tempo o pessoal vestia aquelas túnicas, parecendo um vestidão, né? Aí diz que os homens viriam e pegariam na borda da túnica
na ponta assim do judeu, dizendo: a gente quer ir com você, porque a gente sabe, a gente viu, ouviu que Deus está com você. Então, quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 25, ele está falando de quando as pessoas entenderem que a gente compreende a palavra de Deus, e que a gente fala da palavra de Deus, ele consegue entender a palavra de Deus, é isso que vai fazer ele buscar Deus. E aí ele vai querer estar com a gente, quer dizer, estar na igreja, para entender a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não são coisas miraculosas e difíceis que atraem as pessoas a querer participar do culto, estar na igreja, mas é entender aquilo que Deus diz, é compreender as coisas de Deus. A grande questão é que nós vivemos um tempo em que as pessoas têm fugido de compreensão. Eu ouvi uma vez de um colega de trabalho, a respeito da decisão dele, mas não sou concordante, ele dizendo que para ele a fé tinha que ter um pouquinho de ignorância, no sentido que você não pode entender tudo, porque se você for entender tudo, você perde a fé. E é justamente o contrário do que o apóstolo Paulo ensina. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós compreendemos, aí é que nós cremos. E compreender e aceitar que nem tudo é explicado nos nossos termos, mas a palavra ela vai ser clara em nos dizer o que é e o que não é. E a palavra é clara também em dizer: olha, aquilo que está revelado é para nós, mas aquilo que está oculto é para Deus. Só a gente se preocupar só com aquilo que já está revelado para nós já é o suficiente para a gente ter a vida todinha para estudar e nunca vai conseguir chegar à compreensão de tudo. Mas qual o objetivo? O objetivo é que a gente compreender a palavra de Deus, conforme o versículo 25 diz, a gente possa confrontar as pessoas os seus erros, e aí ele vai entender que precisa mudar o coração, e assim ele, conforme diz o versículo 25, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus de fato está no meio de nós. Então a igreja é com clareza que ela vai dar o testemunho que Deus está no meio. Não são coisas incompreensíveis que retratam isso, mas é o compreensível. Por isso que eu muitas vezes falo: vamos tentar treinar mais quando a gente for ler em conjunto da igreja. O que chama a atenção não é todo mundo lendo, mas quando a igreja lê a Bíblia, vamos ler todos juntos, e todo mundo consegue ler, e a voz parece que é uma voz só, aquilo toca muito mais o coração do que outra coisa qualquer. Quando a gente canta, e a palavra cantada, aquilo que a gente está cantando, ele faz sentido, nós entendemos a mensagem, é muito mais importante do que o emocional de uma música que a gente acha que vai nos fazer chegar mais perto de Deus. O culto é um lugar onde a gente tem que entender o que está acontecendo e participar da adoração, compreendendo que nós estamos adorando a Deus, por que nós estamos adorando a Deus e qual é o nosso objetivo adorando a Deus. Assim Paulo dá aí mais uma martelada sobre a questão do desejo de escolher só no dom de línguas, dizendo: olha, dom de línguas, beleza, mas se ele não edificar a igreja, ele não tem proveito. Se não ensinar a igreja, ele não tem proveito. Então aquilo que é falado, a gente tem que enfatizar aqui, até mesmo hoje que muitas revelações têm aparecido por ele, mas são revelações que não ensinam nada. Se não ensina, se não edifica, o que é que Paulo está dizendo? Não tem lugar. Não é o objetivo do culto, não é o objetivo de Deus, não é o objetivo do Espírito Santo, porque o objetivo do Espírito Santo é você esclarecer a compreensão da palavra e do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?